Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez com a EBD Pibo online. Vocês estão preparados para ir para a Nova Jerusalém? Sim ou não? Esperamos que estejam sim, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e muito interessante. O juízo final. Vamos lá? Vamos começar com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos porque Tu é um Deus bom, Tu é um Deus de paz, Tu é um Deus de amor. Agora, Senhor, que nós estaremos a EBD, ó Senhor, entre no coração dessas pessoas, Senhor, que ainda não te tem, que o Senhor possa fazer, Senhor, um milagre ainda hoje, Senhor, dentro do coração dessas pessoas, para agradecerem a Ti por tudo que Tu é e por tudo que Tu vais fazer. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, juízo final, né? Hoje, a nossa lição aqui do juízo final, às vezes as pessoas têm muito medo, né, de falar o juízo final. Ai, meu Deus, o que é juízo final? A pessoa pensa que é uma coisa assim, escabrosa, macabra, uma coisa assim, terrível, né, uma coisa escura, mas também não é uma coisa boa, né, porque são os finais dos tempos, o juízo final. Então aqui, na nossa lição, falando ainda sobre o Apocalipse também, o nosso texto bíblico aqui é Apocalipse 22, 6, 22 a 21. Tem um texto áureo também que se apresenta aqui como Apocalipse 22, 14 a 17, tá? Então, nós vamos começar aqui. Ele está falando aqui que nesse estudo aqui, o Apocalipse vem finalizando, como procuramos mostrar a todos, a importância do livro e dos seus primeiros leitores, né? Como também os demais cristãos de todas as épocas. Quer dizer, são os cristãos de todas as épocas, de todas as raças, as tribos e nações e etnias aqui, né? Então, ele vem falando aqui que é um livro que é através de símbolos. O seu primeiro versículo já notificava essa verdade. Então, nós vamos ver aqui, qual é o objetivo dessa lição aqui? É mostrar a vitória do Senhor Jesus, né? No juízo final, nós sabemos que o Senhor prevalecerá. A vida prevalecerá à morte. Onde que está a sua morte? A morte, onde está a morte? A sua vitória. Jesus ressuscitou, né? Então aqui é o poder da vida sobre a morte, né? Então, para mostrar que Deus, ele é soberano, até mesmo no início e no fim do juízo final aqui. Então, ele fala que é o controle de Deus, né? O nosso Deus, em momento nenhum, ele perde o controle da soberania sobre o universo. Deus nunca perdeu o controle da soberania pelo universo. Pelo contrário, somos nós, os seres humanos, que perdemos o controle do universo, né? E a ele é dada eternamente toda a nossa adoração, né? A ele a adoração, a ele toda a glória, honra e glória, seja o Cordeiro e o fim, o princípio e o início. Amém. Então aqui nós vamos entrar já no estudo bíblico aqui falando. Então aqui o capítulo começa com uma palavra do nosso Senhor. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus o mesmo dos espíritos dos profetas, isto é, que iluminou os profetas. Quem inspirou o livro? Diz aqui que enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Aqui as coisas iriam acontecer em breve, né? No caso do juízo final. A expressão "eu que cedo venho" é encontrada mais duas vezes neste epígolo, em 22, 12 a 22 a 20, que é um alerta do Senhor, isso tudo que está em Apocalipse, né? Afirmando que ele começará a agir na história daqueles irmãos muito rapidamente para libertá-los da garra de quem? Do
opressor. Quem é? Satanás, né? Então aqui nós temos outro personagem aqui, muito, além do Senhor Jesus, um personagem muito especial aqui, que teve essa visão, esse contemplamento, foi João, né? João relata que ao receber a revelação que prostrou-se diante do anjo, mas este impediu dizendo, adora a Deus. Realmente toda a nossa adoração só pode ser dada ao Senhor Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? João recebe a instrução do anjo para não manter em segredo as palavras do profeta desse livro, né? Então aqui o anjo permitiu que João não mantesse as palavras escondidas, para falar mesmo, não é verdade? Então, porque ele falava que o tempo está próximo, nós sabemos que o tempo urge, o tempo está próximo, né? Que tempo é esse, né? O tempo de Deus é começar o seu juízo para nos libertar dos opressores. Os acontecimentos que dariam muito em breve comprovariam uma promessa de Deus em revelação à segunda volta de Jesus Cristo, né? João também queria que os irmãos estivessem prontos como se a volta fosse imediatamente, né? Todavia, em nenhum momento afirmou que essa volta aconteceria em seus dias, né? Então aqui ninguém sabe a volta de Cristo, né? Ninguém sabe a volta de Cristo, e nem João sabia a volta de Cristo. Então aqui, ele está falando aqui, ele fala no versículo 11, no caso de Apocalipse, fez uma separação entre os salvos e os perdidos, de um modo que os perdidos jamais se tornarão salvos por si mesmos. Os perdidos não podem ser salvos por si mesmos, jamais, né? Então, nem os salvos de algum modo se perderão, né? Então aqui no versículo 12 de Apocalipse aqui, vem mais uma palavra de encorajamento na predição da visitação do juízo de Deus. Então aqui, contra os inimigos do seu povo. Observe que a afirmação é uma retribuição a cada segundo a sua obra, com a medida perfeita da justiça de Deus, né? Então aqui já no versículo 13 de Apocalipse, ele fala aqui que traz o termo usado para representar o Altíssimo Deus aqui, né? Revelando de Jesus e mostrando que ele é o começo e o fim da salvação, né? Sem ele não há salvação. Sem o Senhor Jesus não há salvação. Não há outro meio, não há outro Deus como o Senhor Jeová, né? Não há salvação se o Senhor Jesus não estiver aqui conosco. E o versículo 14 de Apocalipse corrobora a mensagem anterior, dizendo que felizes são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro. O símbolo indica que todos aqueles que aceitam a Jesus adquirem o direito da árvore da vida, né? E aqueles que estiverem na Nova Jerusalém, os seus nomes serão escritos no livro da vida, né? Então aqui, já falando aqui no versículo 15, né? Fazendo um contraste com o versículo 14, João mais uma vez alerta para a necessidade da vida pura e santa para entrar na Nova Jerusalém. Aí o Senhor diz aqui, o Senhor cita aqui e o estudo cita aqui. Olha que coisa interessantíssima aqui, olha. Aos ímpios, adverte, as pessoas que são ímpias, adverte. Ficarão de fora. Quem é que vai ficar de fora? Os cães, as feiticeiras, os adúlteros, os homicidas e os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. Então, todos esses aqui ficarão de fora da Nova Jerusalém. Não adianta. Se eles não forem lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, se tiverem roupas novas, eles vão ficar de fora. Né? Então, aqui o versículo 16, no caso de Apocalipse, chama a atenção dos leitores para o fato de que a mensagem do Apocalipse não é do homem,
é a revelação de Jesus, proveniente deles, acerca de sua soberania. Foi enviado através de meu anjo, mensageiro, para vos testificar estas coisas e a favor das igrejas. Então, tudo isso daqui é para testificar, o anjo testifica isso daqui a favor das igrejas e do Senhor, né? O livro, em todo o seu conteúdo, foi escrito a favor de quem? A favor meu? A favor teu? A favor do outro? Não, a favor de quem? Das igrejas. Não tem por objetivo algum audiência ou fantasmagórica com os santos mortos da tribulação, né? Então, conforme ensina em alguns contextos aqui, foi escrito a serviço, tudo isso aqui aconteceu, foi escrito a serviço das igrejas. Descreve ainda que Jesus é a raiz e a geração de quem? De Davi, indicando que o Cristo poderoso, vitorioso, eterno, é o mesmo que esteve aqui entre nós e que deu a sua vida pela nossa redenção, o Messias prometido. É interessante que nós passamos já uma semana atrás, né, no caso, sobre a morte, vida e ressurreição de Cristo. Foi a Páscoa, né? Então, sem isso, sem essa profecia, sem essa mediação entre Jesus Cristo e Deus, não poderia haver esse contato direto, né? Porque isso foi preciso para acontecer isso aqui tudinho, porque o Senhor, ele veio, ele morreu, ele ensinou, ele morreu, ele testificou tudo aquilo e ressuscitou, né? Para que ele fosse embora. Mas ele ressuscitou e ele falou, olha, não tenha medo, porque eu deixarei o Espírito Santo com vocês e testifico aqui também que vos farei moradas para vocês. Vou preparar moradas. A morada é onde? É no céu, na eterna Jerusalém, né? Aquela música bonita que quando a gente canta com todo fervor, o coral da igreja ou todos os santos cantam Jerusalém, Jerusalém, dai glória a Deus a rei, Hosana, Hosana, Hosana ao nosso rei. Então, meus irmãos e minhas irmãs, e vocês que estão assistindo também, do outro lado da telinha também, né, online, preste atenção nisso aqui, né, que Cristo, ele é poderoso, ele é vitorioso para tudo, é eterno, é o mesmo que esteve aqui entre nós e que nos deu a sua vida por essa redenção, por a nossa redenção. O Messias prometido, né? O Messias, ele vem, ele já veio, ele já fez o papel dele, ele ressuscitou e ele voltará, e ele vem, né? E ele vem aqui, né? Então aqui no versículo 17 de Apocalipse, fala que encontramos um apelo comovente a todos os que aceitam a mensagem de Jesus Cristo. O Espírito Santo, unido com a igreja, convida, vem quem ouve e digo, vem, aqui está a maior expressão da graça de Deus, prometendo que os céus e todos os que aceitarem Jesus, a água da vida, até aqueles que perseguiam Cristo, e jamais vai acabar essa água da fonte da água viva, né? Até aqueles que perseguiam a Jesus também, se eles vierem também e se arrependerem, se redimirem também, eles vão ter essa fonte de água viva, que jamais acabará da fonte eterna. Então, no capítulo aqui fala 13, é um aviso para 13 no caso, corrigindo aqui, 13 de Apocalipse, é para proteger o livro que foi nos dias de João, os livros apocalípticos eram tratados como de grande liberdade, que tiravam-lhes a parte de que não gostavam, mas o Apocalipse de João não podia receber esse tratamento, pois é um livro cuja mensagem veio de Deus, né? Então aqui ele está falando aqui de dois contextos aqui. Um livro podia tirar qualquer tipo de mensagem, né? Mas no livro da vida daqui, no livro que João viu, não podia tirar nada da Bíblia.
né? E nem acrescentar nada, né? Aí ele falou assim, ou acrescentar, nem tirar qualquer coisa que é interferir na soberania do Altíssimo. Então, aquilo que já está ali na Bíblia é tudo da soberania do Altíssimo, né? Nós não temos que reinventar, nós não temos que acreditar em nenhuma outra teoria, a não ser aquela que está escrito no livro do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Bíblia, tá? Então, aqui, no caso aqui, tem-se aqui uma linguagem forte, cujo objetivo é preservar o livro no momento em que estivesse nas mãos dos nossos leitores. No versículo aqui que está falando aqui, 20 traz uma afirmação do nosso Senhor, confirmado o seu propósito de vir rapidamente para trazer o socorro ao povo perseguido. João, em sinal da sua reverência e aceitação desta promessa, curva-se diante do Senhor, né? E responde, amém, vem Senhor, Jeová, Jesus. Nestas palavras, esta é a maneira pelo qual as igrejas de todos os tempos devem responder em relação à volta de Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Né? E aqui ele tá falando aqui que nós devemos aqui, né, ter a expectativa, senão a do Senhor. Aqui é presente das igrejas de todas as épocas e de todos os cantos até hoje. Então aqui, para a gente terminar, no caso, ele fala aqui, hoje em dia precisamos dessa capacidade de profetas e de interpretar a presente luz da consumação da história. Mais do que nunca, precisamos de uma escatologia bíblica que fala, norteada pelo Novo Testamento, crivada pelos ensinos do Mestre. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui acabando mais uma lição, né, do Apocalipse, que vem já de outras histórias, né? Então, aqui nos traz o juízo final, né? Então, aqui traz aqueles cavaleiros, traz aqui a humanidade aqui toda bagunçada, toda em trevas. Aqui o próprio Senhor Jesus, ele voltando, ele vindo. O tempo é dele, a promessa é dele, né? E tudo é dele, né? Então aqui o próprio Senhor Jesus sentando num trono dele, né? Esperando, né? Vindo que o sinal do Pai, e nós sabemos que nem os anjos sabem o dia que ele vem, mas sabemos que ele vem, né? Então, meus irmãos, nós agradecemos de coração, em nome da EBD, em nome da nossa igreja, na pessoa também do pastor da igreja, na pessoa do seminarista Paulo Ricardo também, que é o vice-diretor da EBD. Nós estamos aqui com muita satisfação para apresentar esse estudo aqui, que é o juízo final, né? O juízo dos finais das coisas. E que nós possamos entender que ele vem, ele voltará e brevemente ele estará aqui conosco, para nós cearmos, para nós dividirmos a mesa e para nós nos contemplarmos, porque Jesus é a luz do mundo. Obrigada e até outro estudo, né? E agradecemos muito a vocês, que vocês possam ser abençoados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e glória a Deus.